Salve, salve, amigos da montanha! Muito bom dia! Estamos aqui hoje, mais um dia, e hoje é um dia diferente aqui na nossa rotina, porque hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o pãozinho da montanha. Vou gravar aqui a receita, mostrando para vocês o passo a passo e espero que vocês curtam. Vamos lá? Para começar, vou passar os ingredientes e é muito fácil, né? A gente vai ter água, farinha, açúcar, sal, fermento biológico, um bowl e uma colher de pau para a gente mexer a massa, beleza? Eu vou colocar depois os ingredientes, tudo certinho na descrição do vídeo, mas já quero avisar que aqui o pãozinho ele é meio que no feeling um pouco também. A gente segue aqui a receita, essas quantidades, mas vai de casa a casa, a gente vai sentindo a massa para saber se vai mais água, se vai mais farinha, esse tipo de coisa, tá bom? Então, para começar, ó, peguei aqui, vão ser mais ou menos 700 ml de água, só que antes a gente precisa ativar o fermento. Então, são 400 ml de água, né, nessa primeira fase, e é uma água morna, tá? Não pode ser aquela água... É quase a temperatura ambiente, um pouquinho mais quente, acho que é uma boa. Eu já vou pôr aqui. E aí, para ativar o fermento, a gente pega aqui, ó, tem 10 gramas de fermento e açúcar. Tem uma outra coisa que eu esqueci dos ingredientes, para facilitar, dá para fazer na colher. Mas se tiver um fouet, é mais fácil para quebrar ali o fermento e mexer a coisa toda. Então, vamos lá. Coloquei a água, fermentinho, e aí açúcar, a gente usa uma colher aqui de sopa, na verdade meia colher de sopa. Então, para essa receita, a gente pode usar uma colher de sopa de açúcar para ativar o fermento. Beleza? E a nossa receita, a farinha vai depois que a gente ativar o fermento. Mas a gente vai utilizar quase 1 kg de farinha para fazer essa porção. Vão ser mais ou menos 800 gramas de farinha. E eu falei mais ou menos porque assim, dá para fazer com 1 kg, mas que nem eu falei, a gente vai tentar fazer uma massa de alta hidratação. E aí o legal é a massa não ficar tão seca para essas quantidades de água que eu falei que a gente vai usar. Vou mexer aqui o fermento. Beleza, fermento mexido, tem gente que gosta de deixar ele ativando e descansando por um tempo. Eu já fiz algumas receitas, eu acho que não muda muito para esse tipo de pão que a gente faz, tá? Né? Já vamos colocar a parte da farinha aqui junto. Mas eu quero ver se eu consigo mostrar aqui na câmera, ver se vai sair depois aí no vídeo. Mexer bem no fermento para ele quebrar junto com o açúcar e ele ficar meio com uma espuminha. Quando ele tiver com essa espuminha aqui, é que você mexeu bem e derreteu tudo aqui, certo? Feita essa parte, a gente vai para a primeira fase da farinha, porque eu coloquei 400 ml de água aqui, e aí a gente vai colocar para aqueles 800 gramas de farinha, eu uso uma medida aqui que é de uma xícara, né, que tem mais ou menos 240 ml. Então nessa primeira fase eu coloco 4 dessas xícaras aqui. 4. Vou pegar a câmera para mostrar como é que tá. Coloquei aqui, a água tá toda aqui embaixo, e aí nessa parte a gente vai misturando, né, fazendo de uma forma com que a farinha fique bem homogênea com essa água. Olha lá, mexi bem aqui, precisei, né, das duas mãos para segurar aqui também a tigela. Mas ele vai ficar, tá vendo, nessa primeira fase com esse tipo de consistência. Depois que a gente faz essa parte aqui,
Aí a gente vai acrescentar aquela outra parte de água. Eu já coloco 300 ml para ir sentindo, mas eu não coloco os 300 ml de uma vez. Eu coloco 150 e aí eu vou colocar depois a farinha em cima dessa água. Aí eu vou mexendo, mexendo. Se começar a ficar muito seco, eu vou acrescentando água. Se já tiver uma textura mais pastosa, que é onde a gente quer chegar, aí eu paro, não continuo colocando mais água. Ó, coloquei 300 ml aqui, vou jogar um pouco aqui em cima e aí a gente vai completar com mais 3 xícaras de farinha. O total disso, né, dá mais ou menos uns 800 e poucos gramas. Então um pacote de 1 kg de farinha, você vai fazer uma receita dessa e ainda vai ter um chorinho depois que dá para usar para finalizar também o pão antes de assar. Foi 2, 3. Não precisa ser tão generosa, mas também não precisa ser tão rasinha. Aí vou mostrar de novo aqui como é que vai ser essa parte aqui de mexer com essa outra fase da água. Tá vendo? Joguei aqui por cima a farinha e a água tá toda aqui, ó. Aí aqui a gente vai incorporando essa farinha aqui com a massa que também já tá aqui dentro e com esse restante de água. E aí a gente vai sentindo, tá vendo? Tem bastante farinha para a quantidade de água que tem ali. Então já dá até para eu acrescentar mais um pouquinho. Coloca pelos cantinhos. Eu tô medindo aqui, ó, por enquanto, daqueles 300 que eu tenho, ó, tem mais ou menos 100 ml ainda. Então aí eu vou mexer aqui para ver se a textura vai ficar do jeito que eu quero. Olha só, ainda tá um pouco seca. Eu vou colocar mais uns 50 ml aqui de água. Tá vendo? Ainda tem mais uns 50 ali. Vou continuar mexendo para incorporar bem. E aí nessa fase aqui, quando a massa já tá quase meio pronta, assim, não tá mais só a farinha, a gente pode também acrescentar o sal. O sal eu uso uma colherzinha pequenininha aqui, ó, de 1 grama. Eu acabo colocando 10, 12, então vão ser mais ou menos aí uns 10, 12 gramas de sal. Então, vamos lá. 1, 2. Então vou voltar aqui, ó, para mexer. Mexe bem, já tá o sal aqui agora também incorporando. E aí é isso, tem que segurar aqui porque vai um pouquinho de força. Ainda tá meio densa a massa, então eu vou colocar mais um restinho de água. Nem vou colocar já os 50 direto, coloquei só mais um pouquinho daqueles 50 que tinha, que já foi o suficiente. Vou mostrar aqui como é que tá. Olha aí, ó, tá vendo a textura da massa? Ela ficou, tá bem molenga ainda assim, né? Ela não tá uma massa dura, tá quase um patê. E aí, gente, aqui nessa fase, beleza, já tá bem incorporadinho, mexi bem, tá vendo? Na nossa listinha ali, no começo, fala do azeite. Tem gente que faz até sem o azeite, tá? Mas eu gosto de colocar, eu acho que também ajuda um pouquinho ali até no gosto da massa mesmo. E aí, qual que é a medida do azeite, né? Eu posso falar para vocês que seria, por volta de 2 colheres de sopa, assim. Eu uso a colher que eu estou mexendo aqui como medida mesmo. Até escorre um pouquinho. E aí coloco aqui o azeite. E aí a gente está chegando no final do preparo aí da massa. Qual que é a ideia aqui? Eu não vou mexer a massa, só vou ajeitar ela aqui um pouquinho, ó. E daqui para frente a gente começa o processo de descansar a massa e de ir mexendo. Vou mostrar aqui como é que tá. Olha aí então, ó, joguei o azeite, né, ele tá aqui, mas nem vou mexer, eu vou tirar um pouco da massa dessa colher aqui, deixar aqui, e aí a gente já põe ela para descansar. Então, nossa massa tá aqui, aí qual que é a ideia? É que você coloque a massa para descansar agora por 1 hora. Para ver o quanto que ela vai crescer e para a gente fazer a primeira mexida nela, que ela vai estar bem irregular ainda por conta do jeito que a gente deixou e mexeu ela mesmo. Onde você vai deixar descansando?
Tem gente que deixa dentro do forno, a gente acaba deixando aqui em cima do fogãozinho de lenha, porque vira e mexe também a gente faz um foguinho e tal, e aqui fica um ambiente, né, nesse lugar fica um ambiente mais quentinho, morninho assim, e também é um lugar que não bate muito vento nem nada, não vai ressecar a massa. Sempre cobrir com um pano, esse aqui é o paninho da avó Biloca, da avó da Isabel, a gente tem usado esse paninho desde que a gente começou a fazer a receitinha de pão, paninho do pão, paninho da avó Biloca. Daqui 1 hora a gente volta. Olha lá, hein? Passou 1 hora. Vamos dar uma olhadinha como é que tá a massa. Olha aí, ó. Primeiro estágio da massa, ele fica assim mesmo. Tá vendo? Mais grossona, assim, mais rústica. E o azeite ali, ó, ele fica... Ele não fica homogêneo, né? E é justamente agora que a gente vai dar uma mexida para deixar isso aqui tudo homogêneo. Arrumei uma ajudante aqui agora. Eu posso mexer? Pode, vai lá. É grudento. É grudento? Olha. Aperta mais a massa. Isso. Posso girar um pouquinho pra você ver como é que faz? Ó. Opa! Voou! Voou um pouco de azeite. Desculpa. A cozinha tem dessas coisas. Nossa, pai, tá ficando grudento. É, né? Mas ó, a gente tá deixando ela mais lisa agora, tá vendo? É pra gente poder modelagem. Eu vou fazer Isso aí. um pãozinho bem pequenininho. Deixa eu tirar aqui do Eu seu vou fazer um pãozinho assim. bem Que pequenininho. vai fazer depois? Agora que a gente vai fazer, ó. Papai mexeu, a gente faz uma conta mais ou menos de mexer 20 vezes, assim, ó, de girar ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Foge não. Então, 22, Pronto. 24. Foi umas 20 aqui. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o paninho aqui de novo, aqui em cima, e pôr pra descansar. Vamos lá, papai. Vamos deixar, o ideal agora é também mais 1, 2 horas deixar essa massa crescer. Como a gente vai levar as meninas na escola, o que eu vou fazer? Para a massa não secar, eu vou borrifar um pouquinho de água aqui no pano e vai manter o úmido aqui até a gente voltar. Aí eu acho que quando a gente voltar a massa já vai ter crescido bastante e talvez eu já consiga fracionar pelo menos para fazer um pãozinho hoje, né? Tiver o resultado final. Bom, agora estamos de volta da escolinha. As meninas já voltaram, já buscamos elas. Tá tudo bem na integração. E o pãozinho ficou aqui, né? Vamos ver junto, ó. Não vi ele ainda. Ele tá aqui por, sei lá, umas 3 horas, talvez. Ó. Massa tá aqui em cima, hein? Vamos abrir. Chegou até a grudar aqui um pouquinho no pano. Por isso que eu joguei aquela água também. Tá vendo? Ela tá bem hidratada. Deixa eu pegar uma colher. Olha lá. A massa tá bem fofinha. Ela tá bem aerada, que a gente consegue ver aqui. E aí qual que é o lance? Dobrar ela naquele esquema de mais umas 20 vezes. E vou deixar ela descansando por mais 1 hora. E aí eu acho que eu já consigo moldar ela, fracionar para fazer uma massa hoje. O ideal é que a gente faça isso pelo menos umas 4 vezes. Essa massa de alta hidratação, dizem que o legal é você fazer ela com 24 horas, tem gente que faz com 48 horas, e aí isso ajuda ela a ficar crescendo e tal. Mas beleza, ó, tá aqui. Vamos lá que eu vou dar mais uma dobrada na massa. Olha aí a textura da massa agora, tá? Essa aqui foi a segunda dobra. Depois daquela primeira fermentada do início, eu dobrei uma vez antes de sair de casa e agora eu dobrei de novo.
E aí agora a gente faz aquele esquema do paninho novamente, cobrir, deixar por 1 hora. Aí vamos ver o quanto que a massa cresce. Eu acho que a gente já vai conseguir manusear ela para fazer o primeiro pãozinho. Bom, agora já tá até mais de noite, né? Já passou mais de 1 hora daquela última descansada da massa. Vamos dar uma olhada agora como é que ficou. Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Ó, deu uma crescidinha boa até. Se deixa mais tempo, eu acho que ela cresce mais. Mas, como eu quero mostrar para vocês o pão assando e todo o processo agora dele também de pré-assar, né? Então modelar a massa e tal. Vamos tentar assim mesmo e vamos ver no que vai dar. Acho que vai dar certo. Então estamos aqui, ó, com a nossa massa, alta hidratação, ó, tá vendo? Ela tá bem molinha. E aí, para começar esse processo de preparar o pão mesmo, né? E fracionar a massa, precisa estar num ambiente assim, ideal é ter uma superfície de pedra ou de vidro seca. E aqui gosto de fazer, eu gosto de ir finalizando o pão com semolina. Pode finalizar com farinha também, mas eu acho que semolina, como ela é um pouco mais, é a texturinha um pouquinho mais grossa, nessa fase aqui e o acabamento final do pão, ele ajuda naquela crocância na hora da gente assar. Tá? Então a gente pega um pouquinho aqui de semolina e aí com a ajuda da nossa super colher, cadê nossa super colher? Pá. Ajuda da nossa super colher, vamos então soltar a massa aqui. Vai desgrudando ela assim mesmo. Empurra ela aqui pra fora. Sai praticamente inteira. Aí nossa massa tá aqui, ó. Deixa eu dar uma polvilhada com semolina. Ela tá com uma textura legal. Tá bem aerada, assim, ela tá leve. Você sente na massa que ela tá aerada, tá leve. E esse processo de alta hidratação também ajuda bastante nisso. Vou fracionar aqui com uma faca e já começar a modelar o pão que a gente vai assar hoje. Olha lá, pessoal, vamos explicar para eles o que a gente fez. Minha ajudante veio aqui terminar o pãozinho de hoje, né? A gente abriu o pão, fracionou ele. A massa aqui rendeu praticamente assim agora depois de fermentada e tal. Deu 800 gramas e pouco aqui nesse e 700 e pouco nesse. Até tirei mais um pouquinho para ficar 600 e pouco, que eu acho que é a quantidade ideal de massa para a gente fazer o pãozinho de cada vez. E aqui nesse outro saco eu já guardei o restante da massa. Que aí a gente faz o quê? Eu poderia ter deixado até aqui no bowl para ela continuar fermentando. Mas como eu achei que ela já ficou numa textura legal, eu vou colocar ela no saco e a gente pode levar ela na geladeira. E depois a gente... Ó, deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Olha só a massinha, ó. Como é que ficou. Ficou bem bonitinha, tem até umas bolhas, então tá mostrando que tá bem aerada. Né, filha? Sim, que bolha. Joga um pouquinho de farinha aqui em cima. Isso. Para fazer essa bolinha aqui, a gente corta a massa, como eu falei, mede tipo uns 600 gramas assim da massa. E aí a gente pega ela e vai gentilmente fazendo essa modelagem aqui com a mão, empurrando um pedaço do lado para baixo. Pai, posso pegar um pedacinho? Pode. Ó, Juju. Porque ela tá bem molhadinha. Ó, vou jogar mais um pouquinho. Deixa eu tirar pra você aqui do seu dedinho.
Beleza. Depois a gente lava. Não vou tocar não nesse pão. É um bem. Ó, tô mostrando pro pessoal como que a gente modela ele. É difícil um pouco de explicar assim no vídeo, mas a técnica é essa, você vai puxando e vai sentindo ela de grudar aqui atrás. Ó, tô até colocando um pouquinho mais aqui de semolina do lado, para ela não ficar grudando. E para ela ficar com uma base legal embaixo, a gente vai modelando e dando umas batidinhas que o fundo também ajuda ele criar aquela parte mais homogênea no fundo também depois de ter dobrado e virado a massa. Deixa, faz assim, ó. Isso. Ó, tem que tomar cuidado com ela para ela ficar bem lisinha sempre. Quanto mais lisinha assim, melhor pra gente colocar ela no forno. O que a gente vai fazer agora? A gente vai deixar essa massa descansando um pouquinho aqui e eu vou ligar o forno para já esquentando. O ideal é deixar o forno bem quente. Pode mexer mais um pouquinho? Pode sim. Vai mexendo assim, ó, nela assim de lado, para ela criando a forma. E aí na hora que a gente for colocar no forno, a gente volta com o vídeo. Joaninha foi naná e vamos terminar esse pão aqui, ó. O que eu fiz? Eu peguei uma panela, hoje eu vou fazer o pão na panela. A gente pode fazer ele tanto numa travessa, numa frigideira, né? Ou uma panela que pode ir no forno. Qual é a diferença? Quando você faz na panela, por conta da tampa, ele já cria um vapor aqui dentro para o pão crescer. Então não precisa estar colocando uma travessa de água dentro do forno. Agora, se fizer numa frigideira, precisa ter um outro processo que você coloca no forno uma travessa, alguma coisa com água já meio fervendo para aquilo gerar vapor, né? E aí o tempo de cozimento eu uso mais ou menos igual para os dois casos, que é 20 minutos ou com a tampa ou com a travessa com água gerando vapor ali dentro. E aí depois mais uns 20, 30 minutos sem a tampa ou sem a travessa de água gerando vapor. Lembrando que a gente está num forno aqui, o meu, eu coloco na temperatura máxima aqui ele, teoricamente 280 graus, mas eu acho que esse forno aqui é meio fraquinho, ele deve ficar uns 230, eu acho, sabe? Então vamos usar essa medida aí de uns 230, 240 graus no máximo, para tomar de referência do tempo de cozimento do nosso pãozinho. E aí beleza, ó. Aqui tá o nosso pãozinho. Antes de colocar ele dentro ali da panelinha, eu ainda dou mais uma modelada nele, porque a massa tá mais mole, então ela tende a abrir. E até por isso que eu vou fazer na panela dessa vez. Ó, pegamos aqui o pãozinho, tá na panelinha. Aí, antes da gente colocar ele no forno para assar, a gente precisa fazer um corte, aqueles cortes bonitos de pão e tal. Eu estou fazendo aqui com uma faquinha de serra mesmo, mas tem gente que faz com estilete, tem um cortador próprio para esse tipo de coisa. Uma faquinha aqui também funciona. Aí a gente corta aqui, ó. Não precisa ser muito fundo, tá? É uma coisa mais superficial. Ó. E aí, para finalizar aqui, eu temperei ele todo com semolina. Eu vou jogar um pouquinho de água. E aí a gente coloca, enfim, uma semente aqui em cima para dar um charme. Eu gosto de fazer assim, eu uso o gergelim, né, torrado, e também um pouco de gergelim preto. Mas aí vai de cada um. Você pode jogar uma farinha em cima, pode fazer alguma outra coisa. Vou até jogar um pouco de semolina também para dar uma graça. Beleza? Tampei a criança. Eu vou jogar um pouco de água aqui para também gerar um vapor extra aqui para esse cozimento. E forno. Ele vai ficar ali dentro por mais ou menos uns 20 minutos com a tampa.
e depois mais uns 20, 30 aí sem a tampa, a gente vai vendo quando ele estiver dourando, aí tá na hora de repente já começar a tirar ele de lá de dentro, certo? Alexa, timer de 20 minutos, daqui a pouco a gente volta. 20 minutos, iniciando agora. Chegou a hora, hein? Alexa, parar. Vamos lá. Vamos ver o nosso pãozinho. Tá cheirando padaria aqui em casa, hein? Vou tirar essa toalha. Olha lá. Olha quem tá ali. Vem cá, pãozinho. Uau! Acho que deu bom, hein? Deixa eu tirar ele aqui. O legal depois do pãozinho tá preparado também é você deixar ele descansando um pouco e deixar em algum lugar que fique ventilando o ar assim para ele não criar suor embaixo do pão. Então, vamos lá. Vai aqui assim mesmo. Ó. Ficou legal, hein? Saiu hoje mesmo. Começamos a fazer o pãozinho. Era por volta de umas 10 horas da manhã. E agora são 8h30. Então ele descansou um pouco e tal, mas é aquilo. Dá pra ele descansar mais, que eu acho que a massa ela fica ainda mais aerada. E o segredo aqui do pãozinho é só ter paciência e tal. Olha, ele tá estalando aqui, ó. Não dá pra ouvir aqui, mas ele tá dando uns estalinhos. É isso, paciência, sem pressa. E aquilo, a massa que eu fiz, ela tinha rendido, enfim, eu fiz 800 gramas, ela tava rendendo o dobro praticamente. Tava 1,6 kg, eu acho, mais ou menos assim. Isso que é legal também, que agora já tem massa pronta, dá pra fazer mais um pão. E se vacilar, ainda um pedaço da massa a gente usa pra fazer uma pizza. Mas aí a pizza a gente deixa para outro vídeo. Beleza? Pãozinho da montanha. Que fraude. Ó que lindão. E aí? Que cheirinho de padaria. Ó, ficou bem bacana. Aquele lance que eu comentei. Quanto mais tempo a gente deixar fermentando, mais aerado ele pode ficar. Mas já ficou legal. A gente fez do dia para o mesmo dia. Beleza? Então por hoje é isso. Vamos comer um pãozinho. E não se esqueça de se inscrever no canal, derrubar aquele like, dar aquela moral pra gente. É vídeo novo todo dia até o final do ano. Vamos lá. Um abraço. Tchau.